Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 9 de fevereiro. Vamos então conferir o cardápio de notícias do dia. Lula embarca para os Estados Unidos nesta quinta-feira para encontrar com o presidente Joe Biden. Comitiva interministerial chega a Roraima para acompanhar o trabalho de apoio aos povos indígenas. Nos destaques internacionais, com mais de 16 mil mortos, terremoto na Turquia e na Síria é um dos mais letais deste século. E atenção, cinéfilos de plantão, Semana do Cinema com ingressos a R$10 começa hoje. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca hoje para os Estados Unidos para um encontro com o mandatário norte-americano Joe Biden. A agenda no país deve abordar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ataques à democracia, entre outros temas. Vamos conferir. Além da reunião com Joe Biden, Lula se encontra com o senador democrata Bernie Sanders. Ele é um dos autores da resolução no Congresso para que no ano passado o resultado da eleição no Brasil fosse imediatamente reconhecido, o que foi visto como um ato de defesa à democracia. Lula também deve ter um encontro com lideranças sindicais norte-americanas. A expectativa é de que o presidente brasileiro também leve para o centro do debate a importância do país para a manutenção da democracia nas Américas. Nesse sentido, Lula deve lembrar os ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília e as investigações sobre os atos criminosos. Na viagem aos Estados Unidos, Luiz Inácio também pretende defender o fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente brasileiro recusou enviar munições para a guerra no leste europeu. Já Biden pretende discutir com Lula os problemas e as eventuais soluções para as questões raciais e sociais nos 2 países. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, vai estar na comitiva. Os 2 países enfrentam problemas nas 2 áreas e têm experiências a compartilhar. Eles ainda devem debater ações concretas para conter as mudanças climáticas e preservar o meio ambiente. A volta da comitiva presidencial ao Brasil está programada para o sábado. E a ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, esteve em Brasília nesta quarta-feira e se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. Em coletiva, Colonna disse que Paris estuda contribuir para o Fundo Amazônia. Sua visita antecede a vinda do presidente Emmanuel Macron ao Brasil, que ainda não tem uma data definida. Tendo o meio ambiente como um dos eixos das reuniões, Catherine admitiu que a França estuda a possibilidade de uma contribuição bilateral para o Fundo Amazônia. Gostaria de ressaltar a importância que atribuímos ao Fundo Amazônia. Eu já disse ao ministro, mas quero que você saiba também que a França está estudando a possibilidade de uma contribuição bilateral. Esperamos que seja reativado plenamente, que possa ser utilizado para o financiamento de projetos importantes para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E, evidentemente, a França é muito bem-vinda em todo tipo de colaboração, de cooperação e também com participação no Fundo Amazônia. A visita de Catherine prepara a do presidente Emmanuel Macron ao Brasil em data ainda não anunciada, que pode coincidir com a organização de uma reunião de cúpula sobre a Amazônia. E agora a gente fala sobre a crise do povo Yanomami. Uma comitiva interministerial chega a Roraima para acompanhar o trabalho de apoio aos povos indígenas. O grupo vai fazer parte da ação emergencial que tenta reverter a crise sanitária e nutricional que vive o povo Yanomami. Está programada uma visita à região de Surucucu, que fica dentro da terra indígena Yanomami. O governo federal já entregou mais de 78 toneladas de mantimentos e medicamentos à população. O transporte de suprimentos acontece desde o dia 21 de janeiro. O trabalho é coordenado pelo Ministério da Defesa e executado pela Força Aérea Brasileira. Nesse período, a FAB viabilizou cerca de 74 retiradas aeromédicas com indígenas em situação grave de saúde.
Segundo o anúncio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e que vai de encontro com essa notícia que eu acabei de dar, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se esforça para reverter a enorme crise humanitária dos Yanomami, que já resultou em 570 mortes de crianças. Para isso, IBAMA, FUNAI e a Força Nacional de Segurança Pública trabalham em conjunto na região, fechando o cerco contra garimpeiros ilegais que tentam deixar o local. Em comunicado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu ao Estado brasileiro que garanta a sobrevivência dos Yanomami. Em 4 anos, crianças e idosos morreram devido a causas relacionadas à desnutrição e à falta de atendimento médico a doenças evitáveis e tratáveis, das quais 99 meninas e meninos morreram em 2022, o que representa um aumento de 29% em relação aos anos anteriores, destaca o comunicado. A comissão, um órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos, afirma que o governo do presidente Lula deve consertar e reverter a grave crise. O governo brasileiro anunciou esta semana que começou a mobilizar mais de 500 policiais e soldados para expulsar os garimpeiros. Ainda de acordo com o comunicado da comissão, apesar das múltiplas denúncias do povo Yanomami nos últimos 2 anos, as autoridades ignoraram a situação de violência, ataques e assassinatos. Essa omissão levou à abertura de um inquérito pela Polícia Federal para apurar um possível ato criminoso contra o povo Yanomami. E mudando de assunto, o Ministério da Educação, em colaboração com o INEP, divulgou os dados do Censo Escolar 2022, que mostraram recuperação nas matrículas das creches e aumento no número de alunos na rede privada. Após 2 anos de quedas atribuídas ao fechamento das escolas por conta da pandemia de Covid-19, as matrículas em todos os âmbitos escolares nacionais voltaram aos patamares pré-pandêmicos. Os dados foram apresentados durante a cerimônia do Censo Escolar, realizado pelo Ministério da Educação em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. No ano passado, foram registrados 47.400.000 estudantes em mais de 178.000 escolas de educação básica. Ou seja, 714.000 alunos a mais do que em 2021. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre a importância do censo e, principalmente, o objetivo de levantar os dados escolares nacionais. O censo ele é um rico documento importante para que todos esses especialistas e principalmente o Ministério da Educação, que tem um papel de coordenar a Política Nacional da Educação, nós possamos usar esses dados, esse número, para construir as ações e estratégias importantes para a educação do nosso país. Durante a coletiva de imprensa, o ministro da Educação avaliou que os resultados do censo mostram que o país está retomando os índices registrados antes da Covid-19 e disse que a pandemia agravou o país em várias áreas, mas principalmente na área da educação. Um dos principais pontos levantados no documento foi o aumento das matrículas no ensino particular. As escolas privadas apresentaram uma expansão de 10,6% nas matrículas, o que as aproxima dos níveis observados em 2019. O aumento dos alunos nas redes privadas tiveram aumento nas 3 principais etapas de educação estudantil, como no ensino infantil, fundamental e médio. E acabou a angústia. Os estudantes que prestaram o Enem 2022 já podem consultar as notas. A divulgação, que seria só na próxima semana, foi adiantada. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio 2022 já está disponível para consulta na página do participante. Para acessar as notas, é preciso fazer login digitando o CPF e a senha, já cadastrados no sistema. A previsão inicial era que o resultado só fosse disponibilizado na próxima segunda-feira. O ministro Camilo Santana avisou sobre a mudança nesta quarta-feira, durante a divulgação dos dados do Censo Escolar da Educação Básica.
A nota do exame é usada na seleção de estudantes por universidades públicas e privadas no Brasil e até instituições internacionais. Ela permite o acesso ao SISU, programa que seleciona estudantes para universidades públicas. O aluno também pode participar do programa Universidade para Todos, que oferece bolsas integrais e parciais em instituições de ensino particulares. Além de permitir ingressar na universidade com a ajuda do FIES, um programa que paga parte das mensalidades de estudantes em universidades e faculdades privadas, com a quitação do financiamento após a formatura. E antes do intervalo, a gente atualiza para você a previsão do tempo para essa quinta-feira. O dia será marcado por sol e calor intenso em quase todas as áreas do país. E por conta daquele fator que a gente já conhece, calor e umidade, os riscos de chuva aumentam. Vamos então conferir a previsão do tempo para hoje em algumas cidades do país. A gente começa falando de Porto Alegre, que deve registrar um dia bem quente, com a máxima na casa dos 31 graus. Mas não se engane, porque o tempo por lá deve mudar ao longo do dia e as chuvas podem vir com força durante a tarde. Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, o sol e o calor devem predominar durante todo o dia, com a máxima podendo chegar aos 32 graus. Mas assim como em Porto Alegre, também tem previsão de chuva durante a tarde. Para finalizar, a gente fala aqui da capital paulista. Vamos juntos conferir como está o céu agora aqui na região central da cidade. Olha só, está tudo livre, um céu azul lindo para você. Isso avisa o quê? Que o dia será quente e abafado. A máxima na cidade pode chegar aos 29 graus. Já no finalzinho da tarde tem sim previsão de chuva, mas em um volume bem menor do que o registrado aí há alguns dias atrás. E veja a seguir, com mais de 16 mil mortos, terremoto na Turquia e na Síria é considerado um dos mais letais deste século. E ainda, Semana do Cinema, com ingressos a R$10, começa hoje. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8h46 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Agora a gente fala sobre a situação na Turquia e na Síria. 4 dias após os terremotos que devastaram os dois países e deixaram mais de 16 mil mortos, as buscas por desaparecidos e possíveis sobreviventes continuam. Socorristas e familiares das vítimas correm contra o tempo, enquanto países do mundo todo se mobilizam para ajudar as duas nações de alguma forma. O governo brasileiro anunciou o envio de uma equipe com 42 socorristas à Turquia para colaborar nas operações de resgate. De acordo com o Planalto, o apoio brasileiro deve somar R$10 milhões. Há 2 dias, Malik Ibrahim dedica seu tempo a revirar os escombros de um prédio em Besnaia, no norte da Síria. Com a ajuda de vizinhos e socorristas, o homem já conseguiu retirar 10 corpos dos 30 familiares que ficaram soterrados após o forte terremoto que sacudiu a cidade perto da fronteira com a Turquia. Sobrevivemos a ataques aéreos e agora somos mortos em um terremoto. Não há poder fora Deus. Não nos opomos à vontade de Deus, mas somos verdadeiramente um povo afligido. Cerca de 20 quilômetros ao sul, na aldeia de Hamadia, uma cena parecida. Aymandiri chora enquanto procura pelo irmão e 8 sobrinhos. Não encontramos sobreviventes nos escombros da casa do meu irmão. Esperávamos encontrá-los vivos, mas só conseguimos recuperar o corpo de um sobrinho. Estamos com o coração partido por toda a família de meu irmão estar sob os escombros. Nenhum foi encontrado vivo. Na Turquia, onde o número de mortos é bastante superior ao da Síria, quem escapou da tragédia reclama da resposta ao terremoto. Quase 36 horas depois do tremor de magnitude 7,8 atingir a cidade de Gaziantep, escavadeiras e cães começaram a trabalhar em meio às ruínas. Nenhuma equipe da Defesa Civil nem do Crescente Vermelho veio aqui. O frio é uma grande preocupação para os moradores da cidade. Não há nada para queimar. Queimamos a madeira dos bancos do parque, queimamos algumas das roupas das crianças. A negligência na resposta à tragédia levanta questões para as quais, neste momento, não há resposta.
Depois do terremoto de 1999, que causou mais de 17 mil mortes, foi instituído um imposto especial chamado Taxa Terremoto no país. Calcula-se que foram arrecadados desde então 88 bilhões de liras turcas, mais de 24 bilhões de reais, valor que deveria ser investido na prevenção de catástrofes e no desenvolvimento de serviços de resgate. E os incêndios no Chile seguem sem controle apesar do combate intenso. Mais de 5 mil pessoas trabalham na operação contra os focos de incêndio, que não param de surgir, isso por conta da forte onda de calor que atinge o sul do país. Trata-se de uma batalha incessante contra as chamas, que envolve mais de 5.600 brigadistas florestais e bombeiros voluntários, e que já conta com apoio no terreno de contingentes do México, Colômbia e Espanha. O número de incêndios ativos chega a 311 e 89 estão sendo combatidos, os piores números desde o início da crise atual. As chamas arrasaram 309 mil hectares nas regiões de Maule, Nuble, Biobío e La Araucanía. O último balanço mantém o número de mortos em 24, enquanto os feridos chegam a 2.180. Os incêndios destruíram 1.180 residências e deixaram até agora 5.560 pessoas desalojadas. Em sua segunda viagem ao exterior desde o início da invasão russa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visita o Reino Unido e a França. No encontro, ele pede aos aliados ocidentais o envio de mais equipamentos militares para deter a ofensiva russa. Nessa quinta-feira, Zelensky deve ir para Bruxelas para participar de uma cúpula da União Europeia. Depois de passar por Londres, Zelensky chegou a Paris. Na capital francesa, se reuniu com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o chanceler alemão, Olaf Scholz. Zelensky pediu aos aliados ocidentais aviões de combate e mais armas pesadas. É assim que vejo nossas negociações hoje. Tudo é óbvio. Quanto mais cedo a Ucrânia conseguir armas poderosas e de longo alcance, Emmanuel, mais cedo nossos pilotos conseguirão aviões modernos. Olaf, mais forte será a nossa coalizão de tanques. Mais cedo, essa agressão russa terminará e devolveremos uma certa paz à Europa. І тим швидше закінчиться ця агресія Росії. І ми повернемо Європі впевнений мир. Assim como fizemos novas entregas de equipamentos de defesa nas últimas semanas, continuaremos esse esforço e discutiremos juntos as necessidades operacionais da Ucrânia. Sempre agiremos em total coordenação com nossos parceiros e aliados. Nesta quinta-feira, Zelensky vai a Bruxelas para participar de uma cúpula da União Europeia. Você sabia que o elevador é considerado o veículo de transporte mais seguro que existe? Mas ainda assim não está livre de acidentes. Por isso, além de manter a manutenção correta do equipamento, cada usuário precisa tomar os cuidados necessários para evitar situações como essa que a gente vai ver agora na reportagem da Bruna de Jaimo. As imagens são impressionantes. Um homem chega para pegar um elevador. Ele está distraído mexendo no celular. Quando percebe, um cachorro está pendurado do lado de fora do elevador, preso pela coleira. Ele entra em desespero e rapidamente consegue soltar o animalzinho. O vídeo foi visto mais de 42 milhões de vezes. A dona do bichinho explicou que, ao chegar do mercado, estava com muitas compras e não percebeu que ele não tinha conseguido entrar a tempo no elevador. E esse tipo de acidente abre um alerta muito importante. Os cuidados que devemos ter ao entrar no elevador, seja sozinho ou acompanhado. A manutenção deve ser feita periodicamente e o responsável deve estar atento a qualquer falha no equipamento. Os técnicos têm que cumprir uma visita mensal, né? A cada 30 dias, comparecer ao condomínio, fazer uma vistoria, preencher uma ficha, fazer o relatório de como está a condição e apontar possíveis trocas de peças. Para quê? Para que a segurança ocorra. Uma vez que a empresa comunicou que tem que fazer uma substituição de peça e o condomínio não aprova, o síndico, por não aprovar a troca de peça, ele assume esse risco, porque se ocorrer um acidente, ele será corresponsável. Mas nem só a manutenção é suficiente. A placa traz um aviso. Aviso aos passageiros. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Pode parecer exagero, mas o especialista orienta. Hoje a gente tem um grande aliado que é o celular, certo? Todo mundo tem um celular, né? Então eu diria o seguinte, exigir
do seu condomínio, né, do seu síndico, que o elevador tenha a plaqueta de identificação da empresa que presta a manutenção, tá? E essa plaqueta, normalmente, ela vem com os números de atendimento. E uma vez que você comunicou o atendimento de emergência, naquele momento é localizado, né, o técnico que esteja mais próximo desse condomínio para fazer o atendimento com a maior rapidez. E não faça nada. A cabina é o local mais seguro que você tem para ficar aguardando. Além disso, outros cuidados são necessários. Uma série de coisas que você não pode fazer no elevador. Puxar a porta do pavimento sem a presença da cabine no andar. Apressar o fechamento das portas. Apertar várias vezes o botão de chamada. Chamar vários elevadores ao mesmo tempo. Fumar dentro do equipamento. Movimentos bruscos dentro do elevador. Lotar ele com o peso acima do permitido. Bloquear o fechamento das portas com objetos. O excesso de lotação e de carga é perigoso e acarreta num desgaste prematuro do equipamento. Tudo isso para evitar que histórias como essa não se repitam. Segundo a legenda do vídeo que mostramos no início da reportagem, assim que deu falta do cachorro, a tutora voltou para procurar seu filho de 4 patas e ficou sabendo o que tinha acontecido. Por pouco, nada grave aconteceu com o bichinho. Tem que tomar cuidado mesmo. E depois do sucesso do ano passado, a Federação Nacional das Empresas Cinematográficas realiza entre os dias 9 e 14 de fevereiro, entre hoje e a próxima terça-feira, a segunda edição da Semana do Cinema, com ingressos com valores promocionais. O repórter Leonardo Félix traz pra gente mais informações. As principais redes exibidoras do país já confirmaram presença no evento. O grande atrativo da campanha é o preço baixo do ingresso, apenas R$10. Para se ter ideia, fora da Semana do Cinema, o valor médio de uma entrada varia entre R$ 27 e R$ 42, segundo uma pesquisa recente divulgada por um site de notícias. A Federação Nacional das Empresas Cinematográficas afirmou que a campanha quer celebrar a presença do público e democratizar no país o acesso às salas de cinema. A inspiração é um modelo criado por países como Estados Unidos e Reino Unido. Além do ingresso barato, os exibidores prometem combos de pipoca e refrigerante também com valor promocional. A primeira edição da Semana do Cinema foi realizada em setembro de 2022 e, com o sucesso do evento, passará a ser semestral. Na programação haverá diversas opções de filmes e gêneros para todas as idades. O período é ideal para os fãs de cinema e para quem quer ficar em dia com os filmes do Oscar. Os ingressos do evento também poderão ser comprados pela internet. Para isso, basta acessar a opção Meia Entrada, sem necessidade de apresentação de comprovante do benefício durante a validade da campanha. De São Paulo, Leonardo Félix. Pois é, chama a família, chama o mozão, os amigos, porque por R$10 está valendo e muito a pena, não perca. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, já sabe. Eu e ela esperamos por você. Até lá!